Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, a gente traz conteúdo de valor, dicas práticas para o produtor rural aumentar a sua produtividade e ter estabilidade produtiva. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E eu sou o Leandro Barcelos. Nós somos os agrônomos criadores da Raiz da Solução. E aqui nós te ajudamos com um plano para colher 100 sacas de soja por hectare na sua lavoura, mesmo com veranico ou qualquer clima desfavorável. E hoje, como é nosso primeiro episódio, nós vamos bater um papo sobre a história da Raiz da Solução. Show de bola, Leandro. E para a primeira pergunta, o que é a Raiz da Solução? A empresa A Raiz da Solução, o que ela é? A Raiz da Solução hoje é uma empresa de ensino, né, que a gente tem em toda a parte do nosso curso, mais treinamento, consultoria, sempre baseado em fertilidade do solo, nutrição de plantas, fisiologia vegetal, né, principalmente soja, milho, algodão, com algumas outras culturas no meio do caminho, mas hoje a empresa em si, ela se preocupa justamente, né, nesse ensino, nesse treinamento aí de como produzir mais. Show de bola. Ô João, e qual que seria o principal objetivo da Raiz da Solução? Matheus, o principal objetivo hoje da Raiz da Solução é nós auxiliar o produtor a conseguir atingir os 100 sacos de soja por hectare, mesmo em condição de veranico ou qualquer clima desfavorável. Então é buscar sempre altas produtividades. Certo. E se a gente fosse falar assim, por que nossa empresa existe? Por que ela existe hoje, então? Matheus, para mim ela existe hoje justamente com essa, vamos falar de repente, essa missão, né, um nome parecido com isso, para realmente quebrar os paradigmas da agricultura brasileira, no sentido de que a gente pode muito mais do que a gente está obtendo. E falando isso em produtividade, né? Então eu penso que hoje o conhecimento que a gente tem e que a gente aprende todo dia, né, entre nós, entre nossos companheiros, nossos parceiros de Raiz da Solução, professores, a gente entende hoje que a produtividade brasileira, especificamente mais de soja hoje, a gente consegue muito mais. Basta a gente aplicar os conhecimentos que a gente aprende na prática, que é o que nos diferencia. Então, acho que hoje a Raiz da Solução ela existe para isso. É mudar a agricultura brasileira. Show de bola. Aqui a gente anotou um pouquinho de tempo atrás alguns valores, igual você comentou, da nossa empresa. Então, como honestidade, humildade, colaboração e inovação. Ô João, o que você pode comentar para a gente sobre honestidade e humildade? Matheus, eu acho que são dois valores importantíssimos. E assim, humildade, eu acho que a frase que tem que ficar na cabeça de cada um de nós é que nós não somos melhor do que ninguém, certo? Nós temos que ser melhor que nós mesmos a cada dia. Então é sempre ter essa humildade de achar que você não é o melhor, de achar que você não é o cara, e sim você trazer informações, trocar informações e repassar conhecimento. E a honestidade é a questão da ética, né? Então hoje a gente vê no mercado aí que a ética, ela falta muito em diversas vezes, né? E a gente tem isso como valor e a gente sempre vai estar trabalhando em cima desses dois pilares, que são importantíssimos dentro da Raiz da Solução. Show de bola. E Leandro, o que você tem para comentar com a gente sobre colaboração e inovação? Legal, Matheus. Como a gente sempre fala, né, a parte de colaboração, eu sempre... No dia a dia da gente eu falo que não tem herói, né? Sempre tem um conjunto, tem uma equipe por trás. Ninguém consegue nada sozinho. Isso está provado já por várias coisas. Quem tentou fazer sozinho não consegue. Então, essa parte de realmente ser sinérgico com o outro, isso acontece dentro da planta, acontece no nosso dia a dia, dentro da família, dentro da fazenda. E isso é muito importante. Então, nessa parte de colaborar, é fundamental para que a gente chegue nesse objetivo nosso dos 100 sacos por hectare. Não é só químico, não é só física de solo, tem que ter pessoas, né, e elas se ajudarem nesse sentido, entender todo o processo e se ajudar nesse sentido. Então, não existe herói, e sim existe uma equipe. Então, colaborar. Isso é sinergismo, acontece em qualquer parte, né, dentro da nossa vida. E a inovação tem que estar intrínseca dentro do processo. Nós temos que pensar diferente, nós temos que pensar por que daquilo, por que aconteceu, por que é daquele jeito. Por que está escrito no livro lá, tempos atrás, eu sou um fãzaço do professor Malavolta, tem muita teoria, muita base que é dele e a gente carrega até hoje, mas ele tinha um conhecimento lá para aquela década de 90, 2000, que hoje não serve mais. A base sim, mas algumas coisas têm que ser diferentes. Então, como a gente fala, a calcária,
né? Calcário todo ano. Quem que falava isso? Né? Eu acredito que a Raiz da Solução foi inovadora. Não estou dizendo que somos só nós, né? Não falei isso, mas a gente inovou, teve coragem e foi atrás disso. Hoje já se sabe que não existe supercalagem. Gesso, que lixivia podásseo, hoje também foi uma inovação. Poxa, um conhecimento que se tinha, que se mudou. Hoje tem mais coisas, doses de micronutrientes e várias outras coisas. Então, a gente tem que pensar além, a gente tem que pensar fora da caixa. Pensar por que aquela recomendação é daquele jeito, por que não pode ser diferente, Matheus? Então, eu vejo assim que, unindo esses valores da nossa empresa, aí vem a parte da honestidade, né, João, que é importantíssima. Assim, a gente tem que falar sempre a verdade. Porque quando a gente fala, para quem a gente não consegue persuadir, se a gente não falar a verdade, né? A gente não está tentando enganar ninguém, não. A gente está tentando persuadir no sentido de que aquilo é uma coisa boa. E eu sempre cito um negócio assim, vendedor, ele é abençoado. A gente fala, vendedor é picareta, moço, tem o picareta, mas tem o cara que, se não fosse os vendedores, né, o mundo ainda estaria estagnado há muito tempo atrás. Então, a gente unindo tudo isso aí, né? Você sendo verdadeiro, sendo honesto, daí, como o João falou, tudo, né? Ninguém é melhor que ninguém, e nessa parte da humildade, colaborativo e pensando diferente. É por isso, porque a Raiz da Solução está crescendo a cada dia e está inovando, que a gente realmente está buscando isso aqui, e isso está dentro de nós três. Né? E a gente está tentando participar isso com todos, né? Nós somos isso aqui. Hein, Leandrão, até porque você falou agora de vendedor, eu lembrei. Até porque nós se conhecemos, eu era gerente. Eu era DM, depois virei gerente, e o Matheus era representante, todos os dois trabalhavam na área comercial. Então nós nos conhecemos através da área comercial, né? Então concordo muito contigo. Vendedor é uma peça fundamental. Tem aqueles que agem de má fé, mas na maioria das vezes são pessoas que estão ali para ajudar, né? Para auxiliar o produtor. E se você pensar, todo mundo vende. Ou você está vendendo um conhecimento, ou você está vendendo um serviço, ou você está vendendo o seu tempo, ou você está vendendo um produto. Alguma coisa você está vendendo. Você só não está percebendo que você vende alguma coisa ainda. Com certeza. E quem vende melhor tem mais sucesso, né? No sentido... E daí é importante, Matheus, isso... vocês sabem, né? E quem conhece a gente já há um certo tempo, a preocupação que a gente tem com isso, né? Da verdade. Muitas vezes a gente é até mal entendido, mas a gente não quer... A gente quer coisas isentas. Né? A gente quer a molécula, é a fonte, não interessa quem que é, algumas são diferentes e tal. Dentro da fazenda mesmo, a gente quer ser verdadeiro. Por quê? Porque a gente precisa contar sempre a mesma história. E assim a gente fica tranquilo. Né? E as coisas elas podem ser um pouquinho mais demoradas, mas elas têm alicerce. E eu vejo que a Raiz da Solução nasceu assim. Né? Ela nasceu desse jeito, com pessoas que, já que a gente está falando da história dela, né? Ela nasceu assim, por esse objetivo em comum. Perfeito. E aí eu acho que um dos principais pontos que eu acredito que nós temos que falar é o seguinte: a gente, com todo o nosso coração, a gente vai tentar de tudo para conseguir convencer os produtores, os agrônomos a fazerem o que é certo para aumentar a produtividade. Esse é o nosso objetivo, é chegar nos 100 sacos. Então a gente vai ter todos os nossos esforços com esse objetivo. E aí até nós colocou aqui a visão da empresa, que é o que a gente imagina da empresa daqui 5, 10, 20 anos. E nós colocou até uma meta meio ousada aqui, não sei se vocês lembram, mas foi ser a maior empresa de ensino, treinamento e consultoria sobre altas produtividades agrícolas do mundo, não é só do Brasil. Vocês acreditam que isso é verdade? Bom, vou começar, depois tu termina. Beleza. Mas assim, eu tenho certeza, eu acredito nisso, assim como eu acreditei há 5, 6 anos atrás que era possível colher 100 sacas de soja com 30 dias de veranico. Né? A gente brinca que era um sonho, ontem a gente falou isso, né? E tem que sonhar, né? Vamos pensar que isso seja um sonho, não é um delírio, né? Porque eu sempre falo assim, pegar a mala à volta, professor Witt, Einstein, não são ET. Eles não vieram de outro planeta, eles não vieram de lugar nenhum. São os seres humanos, né, que se dedicaram, que estudaram, tiveram o poder da comunicação, como a gente escutou ontem, Martin Luther King, Mandela. O que eles eram? Eles não eram de ET. E eles conseguiram mudar o mundo. Por que a gente não consegue? Porque nós não temos esse poder? A gente tem que tentar. Né? E eu sou um cara, né, e acredito que hoje a gente se uniu por isso, por um mesmo sonho, né, de ser... Primeiro, a gente colher 100 sacos de soja. A gente já provou que consegue mesmo com veranico e qualquer tipo de clima, como a gente fala. Ponto. Agora a gente quer ser a melhor empresa, a melhor instituição que ensine mais pessoas.
É aquela história agora assim, o nosso sonho era colher 100 sacos. Agora, o nosso sonho é que nossos alunos, os nossos parceiros também colham 100 sacos. Perfeito. Então, por isso que eu acredito e a gente vai se tornar a melhor empresa ou a maior empresa do mundo em ensino para aprender altas produtividades. Show. Cara, eu acredito demais nessa história também, Leandro. Primeiramente, se a gente não acreditasse, nós estaríamos aqui. Então, eu acredito. E cada vez que passa, Leandro, a cada turma que entra, a cada aluno que consegue chegar nos 100 sacos por hectare, Matheus, cara, esse sonho ele fica mais próximo para mim, sabe? Então, aquela discussão no grupo de WhatsApp, aquele bate-papo, os momentos da lavoura que vai contagiando a gente, o pessoal tá plantando, todo mundo tá compartilhando as dores, o sucesso. Então, assim, a cada turma que entra, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar nesse objetivo. É um sonho, ele tem um caminho grande a ser percorrido, mas eu acredito muito nisso. Todo ano que passa, eu tenho mais convicção que nós vamos chegar a ser a empresa de maior potencial de ensino para altas produtividades do mundo. E tem exemplos. A Apple começou dentro de uma garagem. Nós começamos dentro do quarto da casa do Matheus, né, com o Conrado lá segurando um celular pra gente fazer live, né? Que a gente não tinha nem o tripé. E o Conrado no background. Então, poxa vida, né? Vamos sonhar, né? E mas muito importante, Matheus, nós nos divertimos nesse processo. Com certeza. Se isso aqui vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10, se nós vamos estar aqui, isso não tem nada a ver. Não interessa. A gente tem um objetivo e a gente tem que buscar o objetivo. É você acreditar que aquela verdade lá vai acontecer e você vai em busca. Foi o que a gente falou ontem. Né? Vamos pensar, o presente não pode ser fazer parte do teu futuro. É o teu futuro que dita o teu presente. Né? Então, hoje nós olhamos o futuro. Né? Nós estamos olhando aquele futuro lá, onde é que nós queremos chegar. E a gente está trabalhando o presente para chegar lá. Perfeito. Né? Então, para mim, é isso aí. E só para complementar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso mais rápido do que a gente pensa. E tem um motivo muito forte. Os nossos alunos são muito bons. Então, turma 1 e turma 2 veio para... Assim, as parcerias, as pessoas que a gente está conhecendo por conta disso, vai acelerar muito o processo. Então, eu tenho certeza que nós vai conseguir nossos objetivos e todos que estiverem junto com nós também vai conseguir esse objetivo das altas produtividades. E é interessante, Matheus, que assim, por que os alunos estão dando certo? Porque os valores são os mesmos. Com certeza. Então, tinha uma frase que eu sempre escutei dentro da minha família, que assim, se você é uma pessoa boa, que tem ética, que tem humildade, que colabora com os outros, você só vai atrair pessoas do mesmo estilo. Então, os alunos que entram e que ficam, que fazem o curso e que realmente colocam em prática, os valores são o mesmo. Então, não tem erro. Mas beleza, vamos passar aqui para o próximo tópico, que é o seguinte. Mas quem que faz parte dessa empresa que chama a Raiz da Solução? Eu vou citar aqui todo mundo e aí depois eu queria que o Leandro contasse um pouquinho da sua história. Pode contar ela completa, mas vamos tentar o mais rápido possível. Mesma coisa, vamos tentar encurtar um pouquinho, João. Mas vamos contar um pouquinho quem que é cada um aqui. Então, como o Leandro falou no começo, a gente criou essa empresa que chama a Raiz da Solução. Leandro, João e Matheus. E hoje a gente já tem mais pessoas dentro da nossa equipe. A gente tem a Gabriela, tem a Camille, tem a Fernanda, tem mais gente chegando por aí. Tem o pessoal do marketing que entrou recentemente, o Vanassa, o Gobata, a Karina. Então, só para vocês terem uma noção, aí o público ter uma noção, a empresa está ficando muito grande. Tem o Matheus também que nos ajuda aqui na parte de gravação, edição de vídeo e filmagem. É uma empresa que está ganhando corpo. Então, só para o pessoal conhecer um pouquinho da história de cada um, conta um pouquinho da sua trajetória, Leandro. Eu sei que é muito longa, mas tenta, nos 5 minutos aí, explicar para a gente como que foi sua trajetória. Não chorar. Tenta não chorar. Vamos lá, Leandro Barcelos, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em 1972, dia 6 de março. Sempre fui um apaixonado por agricultura, então sempre eu nasci dentro de uma lavoura de soja. Eu sempre falo isso, em 1972, meu pai já plantava. Então eu vi o agro, a soja crescer a nível de Brasil. Com 10 anos de idade eu já sabia, eu dizia que ia ser agrônomo. Não tinha ideia do que ia acontecer, óbvio, né? Mas logo depois, em seguida, fui fazer a faculdade em Santa Maria. Me formei em janeiro de 95. E já fui para as vendas, né? Minha saída foi diretamente já para tal do vendedor, né? Porque eu sempre falo que consultor de vendas é um nome chique para vendedor. E a gente, graças a Deus, mudou já algumas vidas lá no Rio Grande do Sul. Sempre fui muito fã de micronutriente, da parte de nutrição de forma geral. Beleza. Aí tivemos todos os nossos problemas, acreditamos. Por isso que até fazer uma ressalva antes, a gente acredita num sonho, mas só que no meio do caminho acontecem os desmoronamentos. E dentro da Raiz da Solução, eu acho que é isso também que é legal. Antigamente eu era sozinho, hoje não. Hoje eu tenho parceiros que me ajudam quando eu caio. Então, e realmente que não querem mais do que a gente.
né? Que é justamente eles ficam felizes com o sucesso da gente. Então isso é muito importante. O que não aconteceu comigo lá em 2005, 2006, que a gente sonhou com alguma coisa, não tinha todo o conhecimento, acabou quebrando, ficando sem nada, né? Perdendo tudo que tinha construído. E viemos embora para a Bahia. Mas eu sempre acreditei no conhecimento. Por isso que em 2006, mesmo sem ter dinheiro, né, eu fui para fazer uma pós-graduação em Lavras, onde eu dormia dentro do carro. Né, porque não tinha dinheiro para comprar, para pagar o hotel. Então, isso eu já acreditei no conhecimento desde aquela época. E hoje, os ensinamentos de Lavras, de 2006, 2008, me ajudam hoje. Beleza, e foi seguindo a vida, né? Viramos caminhoneiro, ficamos 2006, 2008, ficamos dentro de um caminhão, né? Porque psicologicamente as coisas atingiram a gente de uma maneira, não éramos preparados, mas graças a Deus eu tinha uma família. E sempre é a família que te ajuda. Tive uma esposa que sempre me teve do meu lado. E dentro lá daqueles 2 anos e pouco lá, lemos o livro do Kerber umas 80 vezes, não, umas 20, né, Matheus? Vamos falar assim. Então, era uma coisa que era ruim, a gente achava, puta merda, vou ler esse livro de novo, né? Mas hoje alguma coisa ajudou. Tivemos uma oportunidade em 2010, 11 para gerir uma fazenda de novo. E eu havia prometido para minha família que nunca mais ia quebrar por causa de seca. Né, e que eu não queria mais abrir a carteira e não ter nenhum real no bolso. E teve a oportunidade, beleza, fomos lá, sofremos 4, 5 anos, até que alguém que resolveu... Deus é tão interessante, né, as coisas de Deus, porque tive que sofrer, ver plantas morrendo, rapaz, assim, com 12 dias, plantas de soja morrendo, né, e eu olhar ali em cima da minha moto sem ter ação, né, eu sabia algumas coisas que eu precisava, até que um dia não teve jeito. E quando a água bate no nariz, a gente erra, né? A gente deixa a água bater no nariz ou passar do nariz para tomar atitude. E sendo que hoje tem oportunidade. E apareceu a oportunidade e a gente começou a trabalhar diferente. Veio o Gauchinho, veio o Alisson, veio o João, veio o Matheus, veio muita gente ajudando a nós lá e a gente resolveu mudar. E começamos essa peregrinação aí, vamos falar assim, e começamos a pensar fora da caixa. Fui para a Exalc, fiz uma pós-graduação lá, fui para a UFPR, fiz outra. Estamos fazendo outra de fisiologia agora, fizemos de fertilidade. E nasceu a Raiz da Solução, né, nesse meio do caminho, com resultados. Veio o Instagram, né? Então, para mim, é uma parte da minha vida hoje que eu brigo por ele, né? Porque mudou a minha vida realmente porque eu pude conversar com pessoas. E até hoje eu fico chateado quando eu não consigo responder alguém. Então, essa não sei, assim, essa ânsia de que todo mundo colha bem, né? Que eu não quero ninguém vendo mal. E o nosso país, ele é muito melhor. Então, mais ou menos, resumidamente, depois de uns 5 minutos, mas, né? Vamos falar assim, o Leandro Barcelos é isso aí, cara. É um agrônomo que preza por amigos chato de vez em quando, perfeccionista, briguento, né? De tudo quanto é jeito aí, mas um cara que realmente quer que as pessoas se deem bem profissionalmente, porque isso é bom. E eu sempre falo, né, João? Todo mundo tem um ego, moço. Tem uns que é um ego bem grandão e tem uns que é um ego menorzinho, mas todo mundo tem. Todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer fazer a diferença na vida das pessoas, eu quero isso. E eu sou esse agrônomo aí, né, que agora, nessa trajetória aí de 28 anos de formado, chegamos aqui hoje fazendo um podcast, né, tentando persuadir beneficamente, né, Matheus, que a gente quer fazer o bem, né, para que todo mundo colha bem nesse país. Top demais, Leandro. Acho que deu para todo mundo ter uma noção aí da história de vida sua trajetória. Mas conforme os episódios vão passando, a gente vai ter bastante tempo para se conhecer melhor, para o pessoal conhecer a gente. Esse é somente o primeiro. A gente tem um objetivo aí de uma frase que nós pegou do pessoal do marketing, que é: depois que começa, nunca mais para. Então, nosso objetivo é toda semana estar publicando esse podcast. E agora, contar um pouquinho da história do João aí. Cara, a minha história, logicamente, todo mundo tem sua história. Eu vou tentar resumir a minha. Tem algumas emoções, não igual a do Leandro aí, que tem algumas coisas que realmente a superação faz a diferença. Mas eu sou nascido em Olímpia, no estado de São Paulo. A família da minha mãe é da região de Olímpia e a família do meu pai é do interior de Goiás, uma cidade que chama Itajá. É uma região de agricultura, mais na parte de pecuária, né? Pecuária leiteira, uma cidadezinha bem pequena e tal. E aí eu fui, boa parte da minha vida eu fiquei em Olímpia, São Paulo, depois fui para a capital com a minha mãe e depois acabei indo para o interior de Goiás com o meu pai, onde eu fiquei na fazenda, morava na fazenda com meus avós, estudava numa cidade vizinha e sempre gostei de estar indo para a fazenda. Então, não tinha dúvida nenhuma, escolhi agronomia meramente por vontade
E aí ingressei na faculdade em 2008 e me formei em 2012 na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Cacilândia, cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Fazia bem divisa ali. Na época a gente não tinha tanta grana também, então ia de moto. Tinha um amigão meu, Juarez, a gente ia de moto. Eu levava marmita, eu levava rede, porque não tinha dinheiro para ficar vindo da faculdade até a cidade, por conta de custo, que o setor da universidade era uma região agrícola, então era fora da cidade. E por ali, durante a universidade, fui bolsista da Embrapa, a gente desenvolvia projetos na área de fertilidade do solo, então é uma área que eu sempre tive muita afinidade. Então era bolsista da Embrapa, e durante a graduação, parte do ano, no meio do ano eu ia para a Embrapa, ficava na parte de laboratórios e ensaios, e no final do ano eu ia para a Bahia. Então eu conheço a Bahia aí desde 2010. Fiz estágio na Bahia em 2010, 11 e 12, mas nem sabia da existência do Leandro nem do Matheus. Então eu sempre fui um cara que correu muito atrás. E aí me formei, e aí fui fazer mestrado. Eu tinha uma proposta de emprego na época, mas aí o meu orientador, Carlos Issal Curihara, agradeço muito a ele, o cara que me ensinou muito, que é um pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, falou, cara, vai fazer seu mestrado, vai se capacitar. Depois você vai trabalhar. O dinheiro é uma consequência, que a gente sempre pensa um pouco no dinheiro quando é recém-formado, né? Sai louco para trabalhar, ganhar uma grana e tal. E aí fui fazer o mestrado, fui para Jataí, fiz meu mestrado ali na UFG. E durante o meu mestrado eu passei por uma situação bem, bem interessante, cara. Que foi uma empresa japonesa, chinesa, se eu não me engano, uma dessas duas nacionalidades. Foram fazer um processo seletivo para ir para a China, se eu não me engano, para trabalhar com drone. E aí eles deram uma prova, cara. E a prova era em inglês. E aí você tinha que atingir pelo menos a nota mínima de 7. E eu lembro que eu não atingi 3. Não sabia nada de inglês, cara. E aí, na época, era um estágio remunerado. Era mais de $1.000 que ganhava por mês. E aí, o cavalo passou arriado, né, na porta. E eu lembro que nós éramos em 8 ou 12 no mestrado, se eu não me engano. Acho que de 8 a 12 pessoas. E ninguém passou, cara. Ninguém passou ali na Federal de Jataí. Eles foram para outras universidades e acabaram que achando outras pessoas. E aí eu falei, cara, dói, né, cara? Isso é uma oportunidade interessante. E eu falei, cara, eu vou mandar minha mochila nas costas na hora que eu fechar esse mestrado e eu vou aprender inglês. E aí, na época, pelas condições financeiras e pela oportunidade de poder trabalhar também, escolhi Dublin. Acabei indo para Irlanda. Fiquei quase 2 anos ali na Europa. Estudando inglês, não consegui trabalhar na área, então eu pedalava bicicleta, levava turista, lavava prato, aperfeiçoei inglês e voltei pro Brasil. Aí quando eu voltei pro Brasil, fui pra Fundação Chapadão. Até esses dias num evento aí encontrei alguns colegas da Fundação Chapadão, e por ali eu fiquei de favor, porque a fundação, Fundação Mato Grosso ali no Chapadão do Sul, o pessoal das multinacionais ficava muito ali, né, Leandro, por conta de trabalho e tudo mais, e eu acabei fazendo alguns processos seletivos, na época Monsanto e BASF, e tive uma chance também de trabalhar com pesquisa numa empresa de consultoria no Tocantins, chama Imper Consultoria. E aí eu optei por ir para pesquisa, que eu gostava muito de pesquisa. Falei, cara, é uma oportunidade, vou trabalhar na pesquisa e vou aprender um pouco de consultoria. Então, como eu estou começando a vida, a experiência é pouca, eu vou para lá. Acabei indo para o Tocantins, fiquei quase 4 anos ali com os meninos da Imper, Solano e o Thiago. Agradeço muito a eles, me deram um conhecimento técnico de campo muito forte. Muito do que eu sou hoje, a base são eles, né? Então, e aí passei ali um tempo com eles, depois fui para a Produquímica como desenvolvimento de mercado aqui na Bahia. E aí foi quando eu conheci o Matheus, quando eu conheci o Leandro. Fiquei 2 anos no departamento técnico, depois fui para a gerência comercial. Fiquei 2 anos na gerência comercial. E aí montamos a Raiz da Solução. E hoje estamos na parte de cursos online, consultoria. E damos um suporte também na parte de vendas aí para o pessoal da Valence. Então, resumidamente, essa é a trajetória, né? Também é uma trajetória bastante longa, né? Então, temos vários desafios ao longo do caminho aí. Mas eu acho que a gente é hoje quem é a gente por conta desses percalços. Se não fosse eles, esse também a gente não provavelmente nós não estaria junto aqui hoje. Mas agora vamos dar uma de moderador também, né, velho? E aí, Matheusão, conta a sua história. Não, beleza. Meu nome é Matheus Falcai Barbaço, sou nascido em Araraquara, uma cidade do lado de Matão, mas sempre só nasci em Araraquara e depois no outro dia já estava em Matão. Então, minha infância, minha adolescência e meus amigos de longas datas são da cidade de Matão, interior de São Paulo. Geralmente, quando eu falo Matão, o pessoal lembra bastante da Baldan e Marquesan, os implementos agrícolas, né?
Na época, para decidir agronomia diferente, acho que de vocês, eu não sabia nem o que eu ia fazer da época. Eu, na hora de escolher o que eu queria fazer de faculdade, eu falei assim, o que é o menos pior, né? Mais fácil de passar, Matheus. Eu falei assim, exato, o que é fácil de passar e não precisa ver sangue, né? Eu não queria sangue de jeito nenhum. Mas eu me dava bem com as exatas na escola, né? No ensino médio ali, e gostava muito da biologia também. E eu tinha 2 referências dentro de cada... que eram formados, que faziam as 2 únicas pessoas que tinham graduação dentro da minha família. Era meu tio Danilo, da parte do meu pai, e minha tia Ângela, da parte da minha mãe, que o Danilo fez agronomia e a Ângela fez biomedicina. Então eu estava indo para esses 2 caminhos, mas como eu falei, sangue para mim não é uma coisa muito boa. Eu falei assim, dentro da agronomia eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro. e foi aí que a gente decidiu fazer agronomia e ir para prestar os vestibulares, e acabei entrando na Unesp em Jaboticabal, que é uma cidade ali 30, 40 quilômetros da cidade de Matão. Então eu fiz a graduação lá de agronomia em Jaboticabal. E só um detalhe interessante, hoje a gente praticamente vive fertilidade, nutrição e fisiologia, né? Mas a primeira matéria de solos na faculdade chama pedologia. Eu fiz ela 4 vezes. Por isso que ficou craque. Eu acho que foi aí que eu comecei a aprender de solos. E chamava rocha de pedra, apanhava. Então, e também fisiologia, acho que foi umas 2 vezes. Então, no começo, não dava tanta importância assim para os estudos. E isso depois, lá na frente, eu tive que correr atrás, né? Aí, recém-formado, eu consegui passar no estágio curricular da UPL na época, e o interessante foi assim, você não sabe para onde você vai. Você passou. Você quer? Se você quiser, pode ser qualquer cidade, qualquer estado do Brasil. Eu falei, bora, não tem nada, né? Vamos para onde Deus mandar aí. E aí me mandaram para o tal de LEM, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Você falou, onde é isso? Aí eu falei, que acertada, do lado da praia. vou viver na praia. Bahia, Primeira coisa que eu pus no Google, olhei a distância, tava 1.000 quilômetros de Salvador da praia. E Matão, eu já achava super longe, que era 300 quilômetros da praia. Eu ia uma vez por ano, malemar, né? Uma vez a cada 2, 3 anos. E aí eu falei assim, tô 3 vezes mais longe da praia agora, mas vamos lá. Eu sempre, nessa época, eu tipo assim, eu estudava, eu tinha facilidade com algumas coisas, mas eu sempre rezava a Deus para falar, me dá uma oportunidade de mostrar que eu vou trabalhar certo. Então, esses 6 meses eu consegui mostrar meu trabalho, correr atrás. Também tive grandes mentores. O RTV que, vamos falar, me auxiliava era o Marquinhos. Ele que criou meus valores, meu jeito de trabalhar hoje, foi ele que formou. Depois da UPL, a gente saiu para uma empresa da cidade que chamava Biovida, porque eu estava como assistente técnico na UPL, né? 2 anos e meio de assistente técnicos, e eu falei assim, eu quero ascender mais rápido, né? Então eu resolvi até ganhar metade do que eu ganhava, mas para virar um vendedor, né? Foi apenas 6 meses, depois eu entrei na Produquímica e a história se junta com a do João e com o do Leandro lá pro ano de 2000. O Matheus me dá a T da UPL, que nunca falamos de Mancozeb. Só ia lá para desentupir os bicos, né? É que nós não tínhamos muito problema na época, mas a gente já começou a falar de fisiologia vegetal naquela época. Sim. Então, isso foi bem interessante também, né? Foi mesmo. E aí, uma coisa interessante também é que em 2016, antes de vir para a Bahia, eu comecei a ver o trade do marketing digital, né? E aquilo lá eu me apaixonei com aquilo e fui estudando, e desde 2016 até hoje eu não parei de estudar esse marketing, mas só em 2021 que a gente começou a colocar em prática alguma coisa, que foi a primeira turma da Raiz da Solução. Então foi alguns anos aí estudando, tentando adivinhar, né, o que acontece por trás das coisas. Batendo cabeça. Tentando convencer eu e o Leandro. Isso daí acho que até quem compra o dono do curso lá não pode saber, né? Mas na época eu consegui convencer eu e mais 6 pessoas de dividir R$1.000 para cada um, R$1.000 para cada para conseguir comprar o curso de lançamento. Ô, Matheus, mas deixa eu contar essa história. Eu acho que ia ser válida, cara. Eu gosto de contar essa história. Eu gosto. Quando eu e o Matheus entrou na Produquímica, o Matheus tinha a missão de abrir a garganta, né? Isso. Era abertura de porteira, bater porteira. E aí, como eu era DM, e na época o DM... uma das funções do DM é auxiliar os RTVs novos, né? E aí eu comecei a andar com o Matheus e tinha mais 4 ou 5 RTV. E aí eu andando com o Matheus e o Matheus falando de marketing e estudando e tal. Eu falei, rapaz, eu gosto de estudar, esse cara gosta de estudar.
Até na época, né, Matheus? Os outros RTV falavam, rapaz, o João só puxa saco do Matheus. Mas não é, cara. O cara tem uma pegada de estudo. Você também, a afinidade, ela fica maior, né? E aí o Matheus, cara, nós temos que lançar um curso. Nós temos que lançar um curso e não sei o que e tal. E aí eu lembro que nós dava consultoria lá na Lagoa da Confusão, né, Matheus? Ia daqui até na Lagoa para dar consultoria de arroz. E o Matheus, nós vamos escutar marketing. O que marketing, Matheus? Vamos escutar marketing, cara. Bota um conteúdo técnico aí, nós somos agrônomos. E eu, cara, marketing é o futuro. O futuro é fazer um curso para melhorar as produtividades, não sei o quê. E nós taxávamos o Matheusão como louco, né, Leandro? E aí um dia o Matheus ligou pro Leandro, né? Não sei nem que história contou direito lá, mas marcou um horário com o Leandro lá na casa dele e marcou comigo também na mesma hora, mas o Leandro não sabia. E aí nós chegamos na casa do Matheus e se encontramos no portão. Falei, e aí, Leandrão, tá indo aonde? Aí o Leandrão, eu tô indo na casa do Matheus. Falei, eu também. Falei, o que você vai fazer? O Matheus chamou pra trocar uma ideia. Falei, então tá, vamos ver, né? Aí entramos lá, o Matheus tava com um quadro, né? Com um monte de coisa escrita, tipo um brainstorm. E nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E nós vamos lançar um curso e a data é tal. E aí eu olhei pro Leandro e falei, tá bom, esse louco aí, com esse negócio tudo escrito, né? Então vamos lá. Mas o Matheus já tinha arquitetado tudo e nós os três decidimos fazer. E aí surgiu a primeira turma da Raiz da Solução. Então temos umas histórias aí juntos já, né? Não, show de bola. Então... minha história também fica mais ou menos por aí, hoje dentro da Raiz da Solução, ajudando o pessoal da Valence em alguns clientes específicos, na parte comercial. O que o Leandro tem várias formações, o João também. Eu certificado praticamente não tenho nenhum, mas todas que eles fizeram eu fiz também. E o que eu queria passar de aprendizado agora no finalzinho era isso. Então, hoje o Google e a tal da ferramenta lá do ChatGPT, você pode aprender qualquer coisa do mundo, é só você querer. Então, correr atrás porque a informação em si não tem tanto valor. É o que você vai fazer com essa informação que tem valor. Então, hoje nós não pode dar desculpa que nós não conseguimos as informações, porque está muito fácil. Diferente de quando você começou, né, Leandro? Que tinha que ir na biblioteca procurar informação. A gente fala, eu falo hoje para minhas filhas, né? Uhum. Que biblioteca até passa na frente e nem olha. Para nós era a cúpula lá do negócio, tinha que estar lá dentro, porque tu queria saber alguma coisa, ainda tinha que caçar livro lá para tentar achar totalmente diferente, né? Hoje a gente fala, ok, Google, tá tudo ali. Não, antigamente não, era bem diferente. Mesmo na minha primeira pós-graduação, lá em Lavras, que era à distância, sim, mas não tinha online. Então, vinham os livros para a gente estudar e daí a gente tinha que ir lá cada 4, 5 meses, fazer prova, uma semana de aula e tal. Era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Mas beleza, então nós contamos um pouquinho da nossa história para o pessoal saber quem que a gente é, de onde a gente veio. Mas eu falo assim... Uma das coisas que eu tenho certeza que nós vai ter sucesso é por causa do nome da nossa empresa. E não sei se vocês viram o filme lá do McDonald's, e no finalzinho o cara lá que roubou praticamente o McDonald's dos caras fala assim, vocês contaram sobre a estrutura do McDonald's para várias pessoas, alguém copiou? Algumas tentaram, né? Mas nenhuma teve sucesso. Então, nem você sabe por que a sua empresa tem sucesso, mas é por causa do nome. O nome é muito forte. Então, eu queria agora que nós contássemos um pouquinho da história do nome. Por que é a Raiz da Solução? Bom, Matheus, aí, né, a gente sempre... Então, teve a tal da doideira aí de fazer o curso, né? E nós começamos a pensar como a gente tem que dar um nome para isso, né? Tudo tem que ter um nome. E como eu sempre acredito que o que está no coração da gente é o que funciona, né? Aquilo que você fala, da maneira que você fala, acreditando naquilo, é o que vai dar certo. E como a gente falava muito de raiz, né? Sempre acreditamos na raiz. Quando a gente ia para a roça, que tinha planta morrendo, olhava, não tinha raiz. Né? Daí tem a história dos lotes P. Dos lotes, Então, lá atrás, acho que foi em 2017, quando a gente começou a fazer uma transformação na fazenda, né, tinha muitas perguntas. Né? Eu perguntava muito sobre fósforo, porque como a gente sabe que é fósforo, magnésio, boro e cálcio precisa para formar raiz. E sem alumínio, né? E não ter alumínio, né? Então, o que a gente pensava? Poxa, tem que ter isso, tá? Como é que tem que ter isso no solo? Até que profundidade tem que ter? Que eu acho que hoje a grande diferença é isso. Nós talvez somos pessoas, ou somos profissionais que a gente pergunta os porquê. Né? Tem que saber curiosidade, o porquê. Né, tem curiosidade. Tem que saber por que é aquela dose. Não é aquilo ali pronto, mas por que disso aí? Como é que chega nisso aí? Entende? Então, aí a gente começou a falar
né, a gente tinha certeza que era a raiz. Bom, raiz era o segredo do sucesso, porque era a boca da planta. E aí, agora? Né? Daí tinha várias aulas, né, Matheus? Que o Matheus tinha, o problema é a raiz é do problema. O que aconteceu? E lá pelas tantas, não lembro bem, Matheus, que foi tu que falou assim, não, a raiz é a solução. Aí, mas não sou não, a raiz da solução. Então, quando falou aquele nome, assim, ficou perfeito, né? Porque, e aí tipo, é a raiz da solução. Tudo passava pela raiz, né? Começamos a fazer o link. E se você olhar hoje o nome, a raiz da solução, é uma coisa que de frente para trás, de trás para frente, funciona, né? Então, aquilo ali, tipo, nossa, é isso aí. Né? Então, eu lembro que a gente chegou assim, não, é isso, os três juntos, né? Uma vez falou, isso. É isso, e é isso, né? Pronto. Então, cara, essa história do nome, né? Como tu falou, Matheus, assim, tem muito a ver, porque já vem dizendo o que a gente quer, então tem toda uma parte teórica de marketing e tal, mas nós meio sem querer, né? Vamos pensar assim, e hoje todas vão pensar assim, as ideias geniais do mundo foram sem querer, ou a maioria, pelo menos, né? Foi errando que se descobriu coisas, né? Nunca a gente, pelo menos assim, a maioria que a gente lê, não, vamos lá inventar aquilo, e ele foi lá e fez um processo e inventou aquilo que ele imaginava, né? Foi no meio do caminho aquela história, o Thomas Edison lá, 10 mil vezes ele sabe como é que não faz uma lâmpada elétrica. Exatamente. Né? Uma vez ele acertou. Então, a gente acredita nisso, e o nome da Raiz da Solução, né? A Raiz da Solução acabou acontecendo dessa maneira, e hoje, por muita felicidade nossa e por parceria, por mais gente acreditar nisso, hoje está se transformando, né? Até o dia que nós vamos ser conhecidos mundialmente. Show de bola. Já somos, até pelo menos outros países do Paraguai, a gente já está. Né? Paraguai e já alguns tem um já bom. temos o pezinho. Mas beleza. Ô, João, eu queria que agora nós falássemos um pouco mais do curso da Raiz da Solução, mas o pessoal que está ouvindo não entenda como que a gente quer vender o curso, não. Eu queria que vocês entendessem os pilares do curso, porque se vocês entenderem os pilares do curso, vocês podem utilizar isso na sua fazenda imediatamente para conseguir melhorar suas produtividades. Ou você que é vendedor, você que é agrônomo, consultor, você também pode estar usando esses conhecimentos. Então, dentro do curso hoje, nós temos 4 pilares, né? Eu queria que você falasse os 4 pilares, comentasse um pouquinho de cada um deles. E Leandro, vocês vão complementando. Isso, a gente vai complementando o que o João vai falando. Porque falar em 5 minutos a estrutura do curso, que tem mais de 200 horas de aula, é complicado, né? Mas vamos lá. Quando a gente foi desenhar a estrutura do curso, né? O que é a Raiz da Solução, como transmitir esse conhecimento, a gente tinha que fazer. O que a raiz faz, né? A raiz, ela tá na interface, né? Do solo e da planta, né? Então, ela faz essa conexão da parte do ambiente com a parte do solo. Então, cara, nada mais que a gente passar por todos esses aspectos. Então, hoje o curso a gente aborda os 4 pilares, né? Então, a gente começa pelo solo, onde a gente tem os 3 parâmetros que a gente fala que deve ser seguida essa ordem. Hashtag é isso, né, Leandro? Como você fala. Não inverta a ordem. Então, no pilar solo, Matheus, a gente passa por física, química e biologia. Porque, cara, não adianta nada, por exemplo, se a gente trabalhar a química do solo, fazer os corretivos, os fertilizantes, se a gente tem um solo compactado. Então, essa ordem, ela é importante. E ela tem que ser seguida. Então, é física, química e biologia do solo. E não inverta a ordem. E a gente começa a trabalhar o pilar solo, porque é a base da planta. Sem a base da planta, a gente não consegue construir a parte aérea. Então, primeiro fazemos a base, para depois a gente ir avançando. Então, depois que a gente faz a base, a gente passa para o segundo pilar, que é o pilar implantação. Que a gente precisa nada mais que um manejo da planta, né? Manejo da palha, desculpa. A gente tem que manejar essa palha no sistema, porque a palha está lá no pilar da biologia. Então, fez a biologia, introduz a parte de implantação. Então, faça o manejo da palha, para ter uma boa plantabilidade, aí entra na parte de semente, aí entra na parte de distribuição de plantas. Então, todos esses fatores são importantes para a gente ter sucesso na implantação. Depois disso, a gente vai para o terceiro pilar, que é planta. Aí dentro da planta a gente tem genética, a gente tem nutrição, fisiologia, proteção de plantas. Então, são vários fatores dentro do pilar planta, mas todos eles são importantes para a gente atingir os 100 sacos por hectare, mesmo no veranico ou condição desfavorável. E por último vem o ambiente, que é a parte do clima, a região que a pessoa está localizada, que isso interfere no fotoperíodo, interfere na temperatura, e os fatores produtivos essenciais, que o Leandro explicou na live de ontem, né? Que é nada mais que a matéria-prima que a planta precisa ter para ela poder se desenvolver, poder produzir e atingir altas produtividades. Então, basicamente, Matheus, é esses 4 pilares. Basicamente não, né? Mas bem rapidamente, né? É solo, implantação, planta e a parte do ambiente.
Show de bola. Eu queria fazer um comentário que, na verdade, assim, para deixar bem claro também, o nosso curso é dinâmico, ele está em constante aprendizado. Então, um exemplo disso é assim, ó, nós não somos os melhores do mundo em relação a herbicida. Então, a gente buscou um aluno que nós acreditamos que pode ser e tem potencial de ser o melhor do mundo nessa área. Então, a gente trouxe ele para dentro. Agricultura de precisão. Nós também não somos especialistas em coletar solo ou analisar aquele dado numa plataforma. Então, estamos trazendo para dentro também o Gauchinho para trazer vários especialistas que, na nossa opinião, são os melhores do Brasil hoje e podem ser o melhor do mundo, porque também eles estão em constante aprendizado. Então, assim, conforme vai passando o tempo, cada vez mais a gente vai trazer conteúdos mais aprofundados e principalmente mais simples, de que qualquer um possa entender desses conteúdos. Isso está dentro dos nossos valores, que é a inovação. Exatamente. E outra coisa, Matheus Leandro, eu acho que o interessante da Raiz da Solução é buscar os novos talentos, as pessoas de qualidade que estão dentro do grupo. Então, logicamente, não estamos desmerecendo o professor, ninguém, são a nossa base, são os nossos mentores. Mas se nós somos 3 alunos desses grandes mentores que estamos tendo capacidade de fazer inovação e fazer diferente, por que não procurar alunos que estão ali dentro que também querem fazer diferente? Então, por exemplo, como que o Joaquim se destacou? Cara, todo mundo perguntava de herbicida, ele respondia e tinha boa vontade, humildade, todos os nossos valores, e acabou que nós chamamos ele para dentro do curso. Principalmente colaboração. Principalmente colaboração. Aí depois, agora tem o Gauchinho também, introduzindo agricultura de precisão. Então, um dos pilares muito forte dentro do curso da Raiz da Solução é buscar os novos talentos, né, Leandro? Eu acho que é isso que a gente... uma das missões nossa é isso, trazer novos talentos de dentro dos alunos da Raiz da Solução. Com certeza. E eu penso que cada um tem um talento, né? E a gente aproveita aquela inteligência de que cada um tem, é aproveitada em determinados momentos. Então, eu sempre digo assim que de a gente fazer a diferença, né? Então, pegar esses talentos todos que a gente está fazendo e cada um fazendo a diferença que seja dentro da família, dentro da cidade, dentro do país. Cada um vai ter um exponencial aí que vai acontecer na vida de cada um. Mas eu sempre digo assim, esses talentos de dentro da Raiz da Solução, que tem muitos, né? Tem muita gente capacitada, uns mais rápidos, outros nem tanto, mas todos têm o seu talento e isso com certeza agrega. E o tanto que a gente aprende todo dia com nossos alunos. É que a gente fala lá dentro do grupo do WhatsApp nosso, né? Rapaz, aquilo lá é uma faculdade lá dentro. Nós aprendemos, né? Porque é uma ninguém faculdade sabe prática, tudo. né, Leandro? É uma faculdade prática. Eu vejo hoje, Joãozinho, que a gente hoje talvez... essa capacidade de a gente pegar e interpretar a teoria, né, a pesquisa e colocar em prática no campo, transformar isso em resultado. Né? Acho que o nosso maior desafio, Matheus, é fazer com que outras pessoas aprendam a fazer isso também. Traduzir, né? Traduzir. Porque hoje é aquela história assim, eu acredito que tudo que a gente aprendeu, poxa, todo mundo estuda fotossíntese. Né? Mas como é que a gente conseguiu transformar a fotossíntese em sacas de soja ou sacas de milho? Né? Cada um tem um talento, tem uma imaginação, tem um jeito, vem um insight lá, não sei lá de onde que vem, tal. E a gente, mas hoje eu vejo que cada um... Por isso que eu acho que o mais legal de tudo dentro da Raiz da Solução é isso. Nós não vamos lá dar a fórmula pronta para ninguém. Né? A gente vai dar nossas formas, a gente vai compartilhar tudo que a gente sabe, a gente não esconde nada de ninguém, o jeito que a gente calcula, qual a dose que a gente usa, a fonte que a gente acha que tem que ser, a gente fala. Mas o melhor de tudo é ter pessoas lá dentro que também tenham a capacidade de pensar sobre isso, entender a teoria e juntar o que tem na prática do mundo, aí está disponível de produto e tecnologia e fazer também a diferença dentro da sua fazenda ou para outras pessoas como um todo. Como diz o Cortel, né, Leandro? Faca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Não, show de bola. E eu quis pegar esses pilares do curso porque eu tenho certeza que o nosso podcast, todos os episódios, a não ser esse, mas também tá ligado, a gente vai estar falando de algum desses 4 pilares. Então, sempre. Pro público aí ter certeza, a gente sempre vai estar explicando alguma coisa que a gente explica dentro da Raiz da Solução. Todos os episódios a gente vai trazer informação de valor e dicas práticas, igual a gente falou, para vocês conseguir melhorar a produtividade da sua fazenda ou do seu cliente. Então, vai ser baseado nesses pilares do curso, que é o que a gente acredita que vai dar mais resultado no dia a dia.
Mas igual nós já comentou um pouquinho, o curso não é só isso, né? É que nós ia falar do curso. A gente tem o grupo de WhatsApp, que a gente já falou bastante. A gente tem os plantões de dúvidas ao vivo para responder a dúvidas na cara a cara ali. O cara perguntou, nós respondemos na hora. Sabendo o histórico do cara, sabendo o momento dele, o ambiente que ele está ali. A gente tem alguns bônus, igual a gente já falou da tecnologia de aplicação. A gente sempre está oferecendo alguma coisa a mais, né, Matheus? Acho que é importante isso aí. Igual ontem o Leandro teve a live que a gente abriu as vendas do Experience, que vai ter esse ano lá em Brasília. E eu falo que nós temos umas garantias muito fortes dentro dos nossos cursos. Então ontem a gente falou assim, se você for para o presencial e falar que não valeu a pena o valor do seu ingresso, a gente vai devolver, sem discutir. Sem problema. E exatamente a gente faz isso com o curso também. Então, se o cara chegar no final do curso, ele fez todas as aulas, participou de todos os plantões de dúvidas, e chegar e falar assim, não valeu o investimento, a gente devolve o dinheiro do cara. Toma aqui seu dinheiro. Mas ele tem que fazer. Não adianta comprar e não fazer. Beleza? E uma teoria, uma sigla que a gente usa bastante, Leandro, que é o CVP, né? O Ciclo Virtuoso da Produtividade. O que é isso? Rapaz, isso foi o que norteou. Na verdade, desde o início, quando a gente começou, eu sempre falava, né, que a gente estava no ciclo vicioso. E isso veio de uma conversa que eu tive. Eu tenho um cunhado meu que é americano, e um dia eu perguntei para ele assim, por que o americano é diferente do brasileiro? Né? Por que aqui todo mundo ganha dinheiro e lá no brasileiro sempre aquela pilha perrengue, né? E ele falou um negócio para mim muito interessante, Leandro, aqui todo mundo ganha bem. Né? Eu ganho bem, então eu pago bem lá, ou todo mundo tem um círculo virtuoso. Ele falou bem assim para mim em inglês. E tal, beleza. E eu disse, mas o que é lá no Brasil, então? É um círculo vicioso, né? Que todo mundo ganha mal, todo mundo paga mal, todo mundo, no final das contas, todo mundo tá lascado, né? E daí eu vejo que na produtividade, foi uma correlação que a gente veio conversando depois, né, Matheus? E a gente tem que sair do círculo vicioso, né, a gente colhe menos, investe menos, aí vai colher menos ainda, aí daqui a pouco o maquinário é o pior, não investe mais, desacredita, né, tudo, e daí acabou. Quando você desacreditou, acabou. E a gente tem que entrar no círculo virtuoso da produtividade, que é o quê? É você investir, e no primeiro momento você tem que investir, não tem jeito, não vai ser nada de graça, né? Tem que colocar calcário, tem que colocar gesso, tem que botar mais micronutrientes, semente boa, tudo. Você vai entrar... Além de investimento de tempo, de conhecimento, paciência. Investir na educação, né? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Uma oportunidade, sempre falava, todo sábado, todo domingo, né? De vez em quando a gente tem que abandonar a balada, né? Vamos pensar assim, eu tive que abandonar muitas coisas. Como eu falo, tive uma sorte que minha família gosta de estudar, então outra hora a gente conta essa história. Né? Mas a gente tem que entrar no círculo virtuoso da produtividade, que é o quê? É colher bem, aí você se anima, você investe mais ainda, aí você já não se contenta com os 80 sacos, você quer 90, aí você investe mais, né? E daí vem a história do custo, sempre tem custo-benefício positivo, sempre tem. Para quem pergunta, mas atingir altas produtividades, o custo fica elevado. Vai colher sem saco, mas o custo não sei o quê. A gente está provando, né? Já provou e tem prova que hoje manejo de fazenda normal do dia a dia, claro que de repente um custo um pouquinho maior, né? Mais calcário, mais gesso, mais micronutriente, a gente está gastando 5, 6, 7 sacos. Ou não, né, Leandro? Porque não tem um exemplo que acabou de colher 109 sacos sem potássio e sem fósforo? Então, ficou mais alto ou ficou mais barato esse sistema? Essa é a pergunta. Né? Então, assim, a gente entrou no círculo virtuoso. E daí vem aquela história que talvez eu pense assim, particularmente falando, né? Vamos pensar lá na fazenda que eu atendia, eu falava, vamos mudar esse ciclo virtuoso para que um dia, às vezes, a gente está pensando em vender as terras para pagar a conta, a gente vai estar comprando terra, comprando apartamento. E eu tinha isso comigo, em 3, 4, 5 anos a gente muda essa história. Na época eu achava que era muito mais. Eu achava que ia levar 10 anos para a gente mudar um solo. E hoje, com o conhecimento que a gente tem, com toda a humildade, né, com todo o respeito, sem prepotência nenhuma, a gente consegue mudar uma fazenda hoje de 2 para 3 anos. E a gente não está falando da boca para fora. A gente mudou aqui na Bahia. Lá Foi feito mais de uma vez, né? Mais de uma vez. A gente já conseguiu... Tem outras pessoas também que conseguem, tudo bem. Mas a gente conseguiu tirar uma fazenda... Gente que eu falo equipe, né? Equipe, os alunos. Sim, mas é aquela história. Tem que ter alguém, né? Alguém é o que liga a chave, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Depois o motor todo funciona. Mas a gente conseguiu esse ano... tem um histórico, sim. Era uma lavoura de algodão, uma lavoura de milho. 0 fósforo, 0 potássio. 109 sacos por hectare em 35 hectares.
Então, poxa vida, agora 2 SESBs que passaram de 100 sacos em vários pontos da fazenda. A gente já tem 4 pontos na fazenda colhida, auditados, que a produtividade mínima foi 97 sacos por hectare. Né? E 3 acima de 100. Então, peraí, então tá possível. Dentro da fazenda, não foi aquele lugarzinho escolhido lá que a gente colocou mais cama de frango, a gente botou mais adubo. Até muitas vezes o potássio em excesso perde produtividade, depende do magnésio. Nisso tudo a gente fala dentro do curso. Então, esse círculo virtuoso é muito importante. Né? E ele entra, quando a gente pega esse círculo, ninguém mais segura a gente, não. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que foi bem assertivo o círculo virtuoso da produtividade. Esse CVP na parte de assim, vai, faz, investe, paga o preço, né, Leandro? Para, estuda, se dedica, que as coisas vão acontecer. E é viciante. Né? É que nem estudar. Né, Matheus? Vamos pensar. Sempre quer mais. Não, cada vez que tu estuda, cada vez tu tem certeza que sabe menos. Exatamente. Né? Então, é uma coisa assim que até de vez em quando a gente tem que se cuidar, né? Porque daqui a pouco você... Que nem eu brinco, a gente tá andando na trilha lá, estudando, alguém lendo alguma coisa de física. Agora ainda tem audiolivro, né? Vamos falar assim. Então, mas isso é interessante. Então, e você entra num ritmo que cada vez você acha que sabe menos e procura mais e daí vai vindo o resultado. Né? E eu falo assim, Leandro, engraçado que agora, por exemplo, tem sempre aquela pessoa que fala, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tá aí o podcast. Para quem não tem tempo, vai dar uma dirigidinha, vai fazer um deslocamento, bota lá no som do carro e escuta a Raiz da Solução podcast. E é aquela história, né, cara? Eu falo assim, a gente tem que pagar o preço. Né? Quem vamos pensar assim, não entrou naquelas 2 maneiras principais de ficar rico, né? Ficou só naquela última que tem que trabalhar, né? Vamos pensar assim, tem que pagar o preço, mas vai ter que abdicar de alguma coisa, de uma pescaria, apesar de ter oportunidade de estar pescando, escutando alguma coisa, mas vai ter que realmente estudar. O conhecimento, na minha opinião, né? Ninguém te tira, isso é a maior herança. Eu falo sempre para minhas filhas isso, né? Eu disse assim, a única coisa que eu posso te dar é a condição de estudar. E isso está dentro da tua cabeça e daí cada um vai, porque tu pode perder tudo. E a gente sabe que hoje basta uma geração para acabar o dinheiro de uma família. Então, agora o estudo não, né? E esse conhecimento com pessoas certas, né? E a gente chegar e realmente se dedicar, entender e ter ajuda, né? Ter networking. Né? Eu sempre brinco, né, Matheus, que a história do fósforo de 20 a 40, que nós ia falar lá atrás, né? Quando eu pensei, não, fósforo de 20 a 40 é importante, né? Tem que ter. E qual que é o número? Porque, Matheus, acho que hoje nós somos assim, talvez esse legado que a Raiz da Solução está deixando, que a gente simplesmente não chega lá e diz que tem que ter fósforo de 20 a 40. A gente fala o número. A gente diz, moça, é assim que faz. Né? Talvez evolua. Daqui 10 anos pode ser que seja diferente. O cara encontra uma fórmula lá para proteger o fósforo, sei lá. Mas hoje, né, a gente sabe, é esse número. A quantas gramas de cobre? Né? Nós temos a coragem, né? E essa nossa coragem vem da nossa verdade. Né? A gente tem a coragem de chegar, moço, pode colocar 120 gramas de cobre via folha em 5 aplicações, né? Com a fonte quelato, que tu não vai ter fito. Se der fito, é de outra coisa, não é de cobre. pH mais alto. pH mais alto, pH de cauda. Então, isso tudo foi vivências e a gente trocando experiência, né? E é isso que vem de novo, né? A gente vem falar do grupo do WhatsApp nosso, que para mim é uma faculdade lá dentro, né? Show. Só voltando um pouquinho no CVP, né, no ciclo virtuoso da produtividade, eu gosto muito dessa frase quando a gente fala assim, quanto melhor for seu manejo, menor sua dependência do clima. Boa. Então, a gente sempre está tentando melhorar o solo, a planta, a implantação, para depender menos do ambiente. Porque a raiz é o link do solo com a planta e a folha é o link da planta com a atmosfera. Então, se a gente conseguir melhorar esse manejo, a gente tem certeza que a gente depende menos de clima. Por quê? A gente viu acontecer, né, Leandro? 27 dias de seca, batendo sem saco. 300 milímetros de chuva, batendo sem saco. Então, será que nós precisa do ambiente mesmo? Tá 100% redondo para a gente bater os 100 sacos? Talvez para bater os 200 nós tem que ter um pouquinho de sorte. Mas eu acho que os 100, eu acho que qualquer condição climática a gente consegue atingir também. Isso eu tenho certeza disso, não duvido. E pode qualquer um me desafiar quanto a isso. Né? Tenho certeza que a gente consegue colher, porque a gente já colheu. É o famoso yield gap dos centeiras, né, Leandro? Então, assim, hoje a gente perde mais por manejo do que por falta de água. Fato. Perfeito. Se a gente manejar melhor, nós vamos colher melhor. Aproveitar melhor o uso da água, apesar dela ser pouco algumas vezes,
Mas estamos no jogo. Eu acho que é por aí. E aí nós fala só produtividade, é sem saco, altas produtividade, não sei o quê. Mas e a lucratividade que nós começou a contar agora há pouco? A gente chega a olhar para isso ou não? O nosso foco é o sem saco, foda-se o custo. Não, sempre olha, mas eu vejo o seguinte, num primeiro momento, para a gente descobrir, porque o grande problema nosso é descobrir as doses das coisas. Quanto que é, em qual momento. E para tua fazenda. E os limitantes, E para tua fazenda, aí que tá, eu falo a pesquisa em si, ela é muito importante. A pesquisa na Exalc, na Embrapa, onde qualquer instituição que seja vai fundação... dar um direcionamento, né? Ela nos dá o norte. Agora... O que é aquele limite? Que nem eu falo assim, como é que o cara fez uma pesquisa? Foi no vaso, foi numa parcela, como que estava aquele solo? Porque muda tudo. Infelizmente, depende na agronomia, vai ter ser sempre. Por isso que tem que ter conhecimento para poder raciocinar em cima de alguma coisa e chegar num ponto. Então, essa é a história. E às vezes, Matheus, num primeiro momento, a gente descobre alguma coisa talvez não sendo tão lucrativo assim. Porque a gente coloca uma dose maior... E tal. Esse ano mesmo a gente fez vários trabalhos a nível de Brasil que estudou doses bem elevadas, mesmo custando lá 7, 8 sacas de soja, né? Mas passou dos 100 sacos todos, então se pagou. Mas talvez a gente chegou à conclusão, pode ser um pouquinho menos, porque está faltando lá o potássio, está faltando alguma coisa assim. Mas na minha cabeça sempre, quando você fizer a coisa certa, né? O 100 sacos sempre é lucrativo, sempre é. E daí o que me dá uma segurança? Né? Vamos pensar assim... por que eu busco os 100 sacos por hectare? Vamos fazer um exemplo. Eu posso gastar 40 sacos e, 30 sacos e colher 60. Tem uma lucratividade de 30. Bruta, que assim no sentido só pensando em produtos. E eu posso ter um custo de, 70 sacos por hectare, que não existe isso, mas vamos supor que a gente colher 100 tem os mesmos 30. Aí o pessoal fala assim, mas então para que eu vou arriscar 70, né, contra 40 ou 30, eu vou arriscar muito mais. Só que, para mim, é o contrário. A garantia de quando eu invisto os 70 sacos, nunca eu vou colher mal. Exatamente. O cara que investe pouco, a probabilidade de ele colher 5 sacos, com 10 sacos com 30 dias de veranico é muito alta. E a pessoa que investe mais nesse sentido, e eu estou colocando números muito acima do que é o real. Né? Não existe hoje lavoura, das que a gente colheu 100, 108 sacos, nenhuma passou de 50. Eu gosto de brincar do negócio seguinte. O cara... Tô só brincando com números também, mas o cara que investe 30, ele tem chance de colher 0. O cara que investe 60, ele nunca vai colher 0. Nunca. Entende? E daí, e outra, Matheus? Não vai... e se tu pegar ao longo dos anos, isso vai se diluindo, com esse certeza. custo. Então, e o excesso também tira a produtividade. Com certeza. Né? Então, e hoje, assim, eu não vejo nenhuma lavoura hoje de soja, vamos pensar assim, dentro dos padrões normais. E o interessante, Matheus, que a gente tem convicção disso e aceita qualquer desafio, no sentido seguinte, a gente fez lavoura esse ano, estava falando com o Cid lá em Santa Catarina. Poxa, a lavoura de 108 sacos por hectare lá, e lá pegou frio em novembro, quase geando, depois faltou chuva, depois deu chuva demais agora no final, e a lavoura de 108 sacos foi na lavoura normal. Não foi lá na... a gente tem lá três padrões de nutrição. Uma lavoura normal, uma que a gente chama de comercial, que é um pouquinho mais pesado, e tem uma que a gente chama assim o SESB, né? E a gente então aportou um pouco mais ainda de parte foliar, né, e tal. O restante, a base, foi tudo igual. E, já até vamos ver o resultado, vai ser um pouco maior, né, na parte que a gente investiu mais, mas na lavoura normal produziu 108 sacos. E outra, no SESB, beleza, mas o lote de 200 hectares vai fechar 100. 200 hectares. 200 hectares. Então, eu vejo isso aí assim, é possível e é perfeitamente economicamente viável. Só que a gente tem que saber aonde aportar o dinheiro. Não adianta nós chegar lá e gastar 5 sacos em calcário e talvez que seja 2 o resultado. Gesso, né? Boro. A gente tem que saber pegar aquele valor e realmente distribuir. E esse é o nosso grande objetivo dentro do curso. Beleza. E partindo aí para praticamente a última pergunta, que eu acredito o seguinte, os 100 sacos é só um número e é só um marco, vamos falar assim. Porque ele pode chegar em qualquer cultura em altas produtividades. O que eu quero perguntar para vocês é assim, os ensinamentos que a gente vai dar aqui no podcast, no curso, em todas as palestras que a gente dá, só serve para soja ou serve para qualquer cultura? Serve para qualquer cultura, Matheus, porque assim, se você pegar o pilar solo
física, química e biologia. Qualquer cultura. O pilar em plantação, plantabilidade, vigor de semente, manejo de palha. Qualquer cultura. O pilar planta, fisiologia, micronutriente, metabolismo secundário de resistência. Qualquer cultura. Perfeito. E o pilar ambiente, depender menos do ambiente, aproveitar mais fotoperíodo, luminosidade. Cara, qualquer cultura. A gente fala de 100 sacos de soja por hectare, porque hoje a cultura mais plantada e sempre ela está em maior proporção dentro da fazenda dos clientes. E o que mais nós tem know-how hoje, né? E o maior know-how, com certeza. Mas, cara, quantas pessoas você conhece que já colhe 200 sacos de milho? Muitas. Se essa pessoa vai lá e se dedica e faz o curso, eu tenho certeza, Matheus, que ela vai colher mais de 200. Com certeza. Com toda certeza. O cara que colhe 300 arroba de algodão. O Leandro tá aqui, prova. O Leandro é consultor de uma fazenda que era produtora de algodão, né, Leandro? E que o Leandro não tinha um know-how tão grande de algodão, com o passar das safras já tá tendo, mas chegou lá, melhorou solo, né, Leandro? Melhorou nutrição, melhorou fisiologia. Não é outra lavoura de algodão? Com certeza, e foi executado, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa, Matheus, você vai numa fazenda, eu vou falar para você, eu não tenho know-how alto em algodão. Mas se eu tenho uma pessoa dentro da fazenda que tem o conhecimento do manejo do algodão e eu vou auxiliar eles em alguns processos dentro da fazenda, com toda certeza nós vamos colher melhor. E a gente não faz nada sozinho, então... E hoje os conceitos, eles servem para qualquer coisa, porque fotossíntese é para qualquer planta. Os princípios. Os princípios, né? São vamos lá, uma semente de alto vigor, uma muda de café de alto vigor, é o mesmo. Tu plantar uma muda de café já raquítica, sem raiz, que for mais mal, já vai dar uma planta ruim. Né? Então, tudo é igual. Né? Vamos pensar assim, essa história dá para se fazer. E nós, como... Eu vejo assim, de maneira que a gente tem hoje, a gente tem alunos de café, de cana, de cebola, de cenoura, consegue fazer, né? Então hoje, como falou, né, Matheus, a gente tem um know-how muito bom em soja, milho, algodão, mas também está procurando outras coisas para tentar auxiliar. Eu acho que a diferença das culturas, de uma coisa para outra, provavelmente é o parâmetro que a gente não tem. Nós não sabemos exatamente quantas gramas de cobre uma cenoura precisa, mas a gente sabe que precisa, entendeu? Então os princípios eu acho que se mantêm para todos dentro dos nossos pilares. Cada um vai ajustar para sua realidade. Exatamente. Se o cara é produtor, nós temos um rapaz, eu não me recordo o nome agora, aluno, converso com ele direto, desculpa Adenilson. não lembrar o nome, Adenilson. Aí ele planta tomate, cara. Aí eu falo, bicho, e aí, eu vou fazer quantas doses de cobre no tomate? Eu falei, cara, não sei. Mas o tomate precisa para plastocianina, para plastoquinona na fotossíntese. O cobre precisa para poder fazer lignina, para dar resistência. Agora, qual que é a dose no tomate, cara? Você vai lá testar e vai nos passar e vai fazer a colaboração do João, grupo. nós já tem essa brincadeira de dose entre fazenda, entre próprios lotes. Então, o cara tem que descobrir para a cultura também, né? Exatamente. Mas beleza, aqui eu vou chegar agora, antes da gente encerrar mesmo, só passar um pouco do que vai acontecer com o podcast. Para quem assistir já saber os nossos cronogramas. Então, o que ficou decidido? Então, todos os sábados, 8 horas, 9 horas da manhã, a gente vai estar publicando isso em todas as plataformas, Spotify, YouTube. Então, a gente tem a gravação em vídeo no YouTube e tem a gravação em áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Então, a gente vai distribuir em todas as plataformas possíveis que a gente conseguir. Mas a questão do vídeo vai estar dentro do YouTube para gente, se vocês quiserem ver a nossa cara e ver o que está acontecendo. E assim, o que vocês concordarem, discordarem das nossas opiniões, vai postando, vai fazendo comentário, a gente vai tentar ler todos os possíveis e se vier alguma coisa muito importante, no próxima edição, num próximo episódio, a gente pode voltar e comentar mais sobre alguma coisa. E também, igual a gente comentou, os assuntos não são imutáveis. Então a gente vai ter um episódio de penetrômetro, pode ser que daqui 6 meses a gente muda a nossa opinião sobre algum valor, sobre alguma coisa, e a gente pode voltar fazendo outro podcast para atualizar o que a gente acredita, né? E vai ser feito, né, Matheus? Porque quanta coisa muda em um ano. Quantas certeza. coisas você aprende de um ano agrícola para o outro. O aprendizado é constante. Beleza. E aí a gente vai criar ao longo do caminho alguns quadros para a gente ir brincando também. Igual a gente já pensou em criar um quadro Desaprender. Por que chama Desaprender esse quadro, Leandro? Meu Deus, essa é também uma frase que aprendi assistindo ou escutando algum evento aí motivacional, e eu sempre falo assim, né? Apareceu para mim lá, o segredo de sucesso de um profissional é a capacidade dele desaprender alguma coisa e aprender de novo, né? Porque é aquela história, a gente aprendeu lá atrás que calcário tinha que ser incorporado, e a gente tem que desaprender, né? E aprender de novo que não precisa. Então, eu acho que fica legal assim, nós mesmos, né? Nós mesmos, é que nem o pessoal brinca, tu tem 10 anos de algodão, 10 lições.
né? Eu brinco também, eu já tenho 50 anos de soja, 50 lições, porque nunca teve uma lavoura igual a outra. Então, a gente tem que estar todo momento desaprendendo alguma coisa, porque as coisas justamente evoluem e inovam, né? E como fala o contexto de evoluir, né? Não é a gente crescer, é a gente transformar. Né? Então, evoluir é transformar. Então, é isso que eu falo. Volta e meia, a gente tem que desaprender alguma coisa e fazer diferente. Beleza. A gente também vai ter um momento que a gente vai deixar algum aluno nosso fazer uma pergunta para nós sobre algum tema aqui dentro. E também dentro do Instagram do Leandro Solo Fértil vai ter caixinhas de perguntas diárias lá praticamente. Então, quando encaixar no tema que a gente vai estar falando, façam pergunta nas caixinhas lá que provavelmente as melhores perguntas vão vir aqui também pro tema do podcast. Outra coisa, é só nós três que vai participar? Não, a gente... num começo agora, como a gente tem bastante coisa para falar, a princípio, nos primeiros episódios a gente não vai ter, mas sempre a gente vai também querer trazer convidados, ou alunos, ou professores nossos, ou convidados, um produtor rural, mesmo que não é um aluno nosso, mas que faça um bom manejo, que possa trazer informação. O que é bom tem que ser compartilhado. O que é bom tem que ser compartilhado. Então aqui... Infelizmente, a gente tem essa estrutura aqui dentro de Luiz Eduardo Magalhães e a gente quer fazer presencial para ter a gravação também. E para ter esse contato mais humano com os entrevistados. Então, a gente sempre vai tentar trazer eles para cá para fazer essas entrevistas. De maneira geral, eu acho que... E vamos agora pro quadro Desaprender. Então, quer fazer um quadro então hoje? Então, vamos fazer o quadro, já vamos estrear ele, né? Vamos fazer o quadro aí com o Leandro do Desaprender. Um desaprender que você teve aí nos últimos tempos, Leandro. Vamos lá, Leandrão. Vamos lá, né? E pra variar, gerar polêmica, né? Mas eu acho que isso que é interessante, a gente não é dono de verdade. E eu falo que sempre que a gente acreditar 100% em alguma coisa, isso é o princípio da ignorância. Então, eu sempre falo que a gente deixa 10% do nosso tempo, do nosso conhecimento, para que alguém mude a nossa opinião. E com o passar do tempo, eu sempre fui muito fã da adubação no suco, né? Na pulverização no suco de plantio. E em cima daquele conhecimento, daquela experiência que a gente tinha naquele momento, eu acreditava que a gente podia substituir o tratamento de semente pelo suco. Então, né, para resumir, nesse ano, para mim, eu desaprendi que a gente pode substituir totalmente o TS, o tratamento de semente, seja na fazenda ou seja no industrial, pela pulverização no suco. Na minha opinião, hoje, eu acredito hoje, e vou botar em prática isso, o Micron tem que ser o Micron, né, ou o pulverizador de suco, lá na linha de suco, ele ser um auxiliar. Né, no sentido, não tirar ele e voltar só para o TS. Mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta que nos auxilia, porque tem alguns produtos que as doses são muito altas e a gente não consegue colocar na semente, e é muito importante para o processo da chegada nos 100 sacos. Que está lá no pilar solo na biologia. E hoje isso, então, eu sempre falo, Deus é muito bom comigo, que hoje mesmo veio no nosso grupo do WhatsApp de novo, né, uma pesquisa provando que o TS foi um pouquinho melhor que o suco. E ainda alguns produtos, óbvio, enraizadores e tal, e ainda a gente tem um custo menor no TS do que no suco. Então, né, nesse nosso momento de desaprender, eu desaprendi que o suco tem que ser exclusivo. Não, a gente tem que fazer o TS na fazenda, né, ou em primeiro momento até o TSI, mas eu sou hoje... porque isso também evoluiu as máquinas que a gente tratava semente. Antigamente tinha aquelas maquininhas que demorava 3 horas para tratar um saco de semente, hoje não. Hoje a gente tem os funis, aqueles lá, que 5 minutos a gente trata um bag. Então também evoluiu, que está dentro, o nosso conhecimento, a nossa experiência e a nossa vivência evoluiu, que está dentro dos nossos pilares. Então é aquela história, desaprendi que TS tem que ser só suco, elimina o TS. Não, hoje para mim o suco, né, o popular Micron aí, ele tem que ser como um auxiliar do tratamento de semente. Show de bola. Perfeito. Então aqui a gente encerra o primeiro episódio com a história aí da Raiz da Solução, os nomes, as estruturas do curso, os pilares. Vai ficar sempre com esse principal objetivo de aumentar a produtividade e ter essa resiliência produtiva. O tema do próximo episódio, dê uma olhadinha aqui e eu vou julgar que vai ser um tema bem polêmico também. Você já vai dar um spoiler, né, Matheus? O tema do próximo episódio a gente vai ficar calcário e gesso. Precisa todo ano, Leandro? Mas não vão responder agora não. Só semana que vem. Segura aí. Beleza, então? Então, obrigado pela audiência de vocês, por ter ficado aí até o final. Prazerzão. Vamos ter um longo caminho juntos a partir de agora.
E façam as suas perguntas dentro das plataformas que a gente tem. Beleza, um abraço a todos, né? E fica aquela mensagem, né? Que o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. E a gente tem que lutar para isso, seguir em frente. Então, primeira mensagem, uma primeira mensagem desse primeiro podcast é isso. A gente pode, só temos que trabalhar o caminho. Beleza, fica aqui meu agradecimento, o primeiro de muitos, né? Acho que o bate-papo bem válido, apresentamos a Raiz da Solução. E daqui para frente, cada vez mais trazendo conteúdo de qualidade e principalmente prático para todos levarem para o campo e poder evoluir sempre. Esse é o nosso lema. Show de bola. Então, um grande abraço e bora pra lida.